A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Aprove Deus que nos desse condições de acordarmos mais um dia, irmos buscarmos a nossa vitória, enfrentarmos as lutas com coragem e crendo que em nome de Jesus Ele nos concederá a vitória. Hoje é mais um dia que o Senhor nos permitiu de a gente se arrepender dos nossos pecados, de reconhecê-lo em nossas vidas em todos os momentos. E a palavra que eu trago hoje é uma palavra poderosa, por isso que é muito importante que você fique comigo até o fim, e eu tenho certeza que ela virá como respostas para a sua vida. Nesta palavra a gente vai aprender que o Senhor Jesus está conosco em todos os momentos, não só uma, não só duas, mas como em todos os momentos. E se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Se você tem interesse em receber a palavra de Deus todos os dias na sua vida, para que você seja alimentado e fortalecido, para que a sua fé ela cresça, aumente, a sua esperança seja cada vez maior, né? Porque a nossa fé ela tem que ser alimentada todos os dias, né? Ela não é algo engessado. Eu tenho fé hoje, é garantia que minha fé dure para sempre, todos os dias. Não. O que garante a nossa fé firme é a palavra do Senhor, porque a nossa fé ela é alimentada pela palavra de Deus. A experiência que o Senhor nos mostra através da palavra dele é o que alimenta a nossa fé, é o que fortalece a nossa esperança, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas que cremos. Então creia na palavra do Senhor e seja fortalecido em nome de Jesus. Peço que você se inscreva, ative o sino das notificações, curta, compartilhe com outras pessoas, porque a palavra do Senhor diz: quando todos os povos e todas as nações receberem a mensagem deste evangelho, aí será o fim. Se você clama, se você tem anseio pela vinda do Senhor Jesus, como Paulo diz em suas cartas, leve a palavra de Deus para muitas e muitas e muitas pessoas. Se você de repente não tem um dom de pregar, não tem o dom da palavra, é tímido, compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa mensagem para que você ajude na entrega da mensagem de Cristo. Porque nós que somos o povo escolhido, nós anseiamos pela vinda de Cristo. O nosso maior sonho é um dia morarmos na nova cidade. O nosso maior sonho é ter a paz plena para sempre. O nosso maior sonho é sermos felizes para sempre, porque o nosso noivo está vindo buscar a sua igreja, um casamento perfeito onde seremos felizes para sempre. E isso acontecerá na cidade que Jesus está construindo para a gente. A cidade onde o povo dele irá morar, onde contaminação nenhuma entrará, onde toda lágrima se enxugará. Nós seremos felizes para sempre. Toda essa tristeza, todo esse mal não existirá mais, meu irmão. Aleluia! Se você crê, compartilhe, viva em Cristo, viva a sua mensagem. Tenha contato, seja alimentado todos os dias pela palavra de Deus, aleluia. Receba Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Arrependa dos seus pecados e ande nos seus caminhos em direção à Nova Jerusalém. Seja batizado pelo Espírito Santo. Quando você reconhece Jesus na sua vida e reconhece que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu único e suficiente Salvador, e arrepende dos seus pecados, Ele soprará no seu ouvido o vento do Espírito Santo. Ele soprará no seu ouvido o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que irá nos conduzir no caminho da salvação. É Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos conserta, é Ele quem nos dá coragem, é Ele quem nos dá ousadia para enfrentarmos as batalhas todos os dias. Então, meu irmão, fique comigo, receba o Espírito Santo na sua vida e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo seja fortalecido. Receba cura agora na sua casa, na sua vida. Receba Jesus Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E a mensagem que eu trago hoje, meu irmão,
minha irmã, ela se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Vamos à leitura? Hoje eu falo da segunda multiplicação dos peixes e dos pães. Aleluia, glória a Deus. Então vamos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. E, se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E, tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e, tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, aqui está a sua mensagem, Deus. Hoje ela vem, Senhor Deus, para nos exortar, para nos fortalecer, para nos animar, Senhor Deus, para nos alimentar. Mas, Senhor, se for da vontade do Senhor, que neste dia esta pessoa também seja curada através dessa mensagem. Que chegue alimento, Senhor Deus, através dessa mensagem. Não só o alimento espiritual, mas o alimento físico, Senhor Deus, porque a gente crê que, Senhor, além da preocupação espiritual que o Senhor tem em nossas vidas, o Senhor se preocupa com a nossa alimentação carnal, Senhor Deus. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor tem preocupação em nos alimentar. O Senhor se preocupa conosco das mais variadas formas. Senhor, que chegue provisão, Deus, na vida desta pessoa que está aqui comigo, Senhor Deus, para ouvir a sua palavra, Senhor Deus. Que chegue alimento, Senhor Deus, que chegue multiplicação, Senhor. E essa pessoa possa ver a mão do Senhor na vida dela, na casa dela, Senhor. Obrigado, meu Deus, por sua misericórdia em nos conceder mais um dia, mais uma oportunidade que a gente tem de lutar e buscar a nossa salvação, mais uma oportunidade que a gente tem de pedir perdão pelos nossos erros, Senhor Deus, mais uma oportunidade de conserto. Muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Essa palavra, ela vem falando da segunda multiplicação dos peixes, e ela, por ser parecida, ela é um pouco diferente, né? Aqui a gente vê Jesus, pelo que a história diz, pelo que a gente vem entendendo quando a gente estuda a palavra do Senhor. Aqui Jesus estava pregando, ensinando para outros povos que não eram judeus, e o que nos mostra através da palavra, né? Porque Jesus estava aqui em outra região, e os estudos mostram que ele estava pregando para os gentios. E a gente, com essa mensagem, a gente entende que desde o início Jesus não veio somente para um povo. Jesus não veio somente para uma região exclusiva. Jesus não veio somente para um grupo seleto. Não. Até hoje Jesus está para toda a humanidade. Jesus está para mim como chegou, glória a Deus. Jesus está para você, meu irmão, minha irmã. Jesus está para o povo de Israel. Jesus está para o povo brasileiro, o povo africano. Jesus está para todas as nações. Basta que a gente o reconheça. E assim como ele veio para tirar o pecado que entrou através de um homem, a morte e o pecado entrou no mundo através de um homem, esse pecado e essa morte sairá do mundo através de um homem.
Jesus Cristo é quem nos dá a garantia da salvação. Jesus Cristo é quem nos purifica e nos salva. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a sua salvação, recebe o Espírito Santo em sua vida e tem a sua salvação, reconhecendo os seus pecados e arrependendo-se deles. E aqui a gente percebe que Jesus ele ficou aqui 3 dias ensinando este povo, mais de 4.000 pessoas, exortando, assim, ensinando a sua palavra, mostrando a importância de se arrepender e de crer em seus mandamentos. E ao término de 3 dias, Jesus percebeu que aquela multidão não tinha o que se alimentar e ele não podia despedi-los sem antes suprir as necessidades físicas. Jesus tinha preocupação daquelas pessoas saírem dali. Muitos moravam longe e poderiam passar mal no caminho. Olha só a sensibilidade do nosso Senhor Jesus. Ele ficou preocupado com aquelas pessoas de saírem de barriga vazia e passarem mal ao voltarem para casa. E não é isso. Às vezes a gente vê muita gente sacrificando a sua carne, muitas pessoas passando por dores em adoração a outros deuses. E Jesus ele está preocupado com o seu bem-estar também. Ele não quer que você passe mal, ele não quer que você sofra, ele quer a sua fé. Você não precisa sacrificar, se chicotear para adorar Jesus. Você precisa se sacrificar no âmbito espiritual. Você precisa se sacrificar no caso de resistir às tentações, de resistir ao pecado. Isso sim ele pede para que nós façamos. Agora ele não pede para a gente se bater, ele não quer que a gente se machuque. Pelo contrário, ele nos ensina a termos uma boa alimentação, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele pede para que nós cuidemos, nós somos alma, corpo e espírito. Então a gente tem que buscar a salvação da nossa alma, a gente tem que buscar o cuidado do nosso corpo para valorizar o Espírito Santo que está em nós. E isso Jesus nos ensina. Aquele povo passou 3 dias aprendendo, alimentando a sua alma, fortalecendo o seu espírito e o corpo. Jesus cuidou também. Quando Jesus supriu e multiplicou aqueles alimentos para que aquelas pessoas não saíssem dali com fome, Jesus mostrou também que necessitava da preocupação de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos de algo que também é precioso para o Senhor Deus. E isso nos cabe essa reflexão. Às vezes você sacrifica muita coisa de um lado e esquece de atender o outro lado. A gente tem que haver um equilíbrio em nossa vida. A gente tem que saber cuidar do nosso corpo, a gente tem que saber cuidar da nossa alma e também do nosso Espírito Santo que está em nós, alimentando e fortalecendo e reconhecendo a presença dele em nós. É isso que temos que levar para a nossa vida. O Espírito Santo que está em nós, ele cuida da nossa salvação, ele nos direciona um caminho do céu. Nós temos o selo dele, mas nós devemos também nós temos o nosso dever, que é cuidar do nosso corpo e resistir às tentações. É isso que Jesus está também nos mostrando aqui. E é essa palavra que eu trago para você, meu irmão. É essa palavra que eu trago para você, que também o Senhor Deus ele quer multiplicar na sua vida, ele quer trazer prosperidade. E infelizmente, mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tantas coisas maravilhosas que Jesus fez aqui nesse dia, ele multiplicou os pães e os peixes para milhares e milhares de pessoas. E essa aqui foi a 2ª vez. O que nos mostra é que o milagre que Jesus faz uma vez, a multiplicação do Senhor Jesus em nossa vida, que ele faz uma vez, ele pode fazer 2, 3, 4, quantas vezes forem necessário.
Jesus não faz um milagre em uma vez e acabou, não. Ele pode multiplicar mais uma vez, outras vezes e outras vezes, para que o nome dele seja exaltado. A glória do Senhor Deus em nossas vidas. Mas mesmo diante de tantas maravilhas, mesmo diante de tantas coisas boas que Jesus faz, aqui a Bíblia mostra que depois dele realizar o milagre, voltando um pouco nas Escrituras, no livro de Marcos, depois de ele ter realizado a primeira multiplicação, ele pede para os seus discípulos entrarem no barco e atravessarem para outra cidade enquanto ele despedia do povo. Olha, prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora. Os discípulos, na primeira multiplicação de peixes, tinham presenciado o milagre da multiplicação. Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus. E aí, Jesus ficou na cidade, despediu o povo, foi para o monte orar, e depois, de onde Jesus estava, ele percebeu que havia uma dificuldade no barco dos discípulos. O vento estava forte e eles estavam passando por grande dificuldade. E Jesus, se compadecendo da dificuldade dos discípulos, foi até eles. E andando sobre as águas, aqueles discípulos não reconheceram Jesus Cristo, acharam que era um fantasma. Até que Jesus se identificou, falando que era ele, entrou no barco e a tempestade e o mar, e a tempestade se apaziguou. Perdoe pelo meu erro. A tempestade se apaziguou, ele cessou o vento, ele cessou a tempestade. Mas a Bíblia diz que aqueles homens estavam de coração duro. Eles não reconheceram Jesus, mesmo depois de um milagre que Jesus tinha acabado de fazer. Eles viram Jesus e ainda eles não tinham a visão do Deus que era o Jesus Cristo. Eles ainda tinham o coração endurecido. E assim que acontece com muitas pessoas. A mão do Senhor está por algumas pessoas, multiplicando, prosperando, fazendo milagres e milagres, e as pessoas ainda têm o coração endurecido. Meu irmão, minha irmã, só pelo fato da gente acordar já é um milagre de Deus na nossa vida. E quantas pessoas ainda não reconhecem esse milagre na vida deles. Quantos livramentos o Senhor dá e muitas pessoas ainda têm o seu coração endurecido. Veja o exemplo dos discípulos. Mesmo estando com Cristo, eles ainda tinham o coração endurecido. E Jesus perguntou: não tendes fé? Será que você vai precisar que Jesus pergunte para você se você não tem fé? Será que você ainda não consegue reconhecer os milagres de Cristo na sua vida? A prosperidade que Ele tem trazido para você? E prosperidade não está ligado a dinheiro. Prosperidade não está ligado a bens materiais. Está longe disso. Pelo contrário, prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro não consegue comprar. Se você acha que para você ter uma vida próspera, você precisa ter muito dinheiro, sua conta bancária tem que ser uma conta bilionária, a sua visão ainda está muito pequena. Reconheça a mão do Senhor na sua vida. Aqui Ele fez o segundo milagre da multiplicação dos pães e peixes e ainda fez sobrar. Jesus pode fazer quantas e quantas vezes forem necessário na sua vida e ainda fazer sobrar. Não tema a tempestade. Reconheça Jesus na sua vida. Reconheça Cristo na sua vida, para que você possa enxergar os milagres dele também. Seja o milagre da abundância multiplicada, seja o milagre de conter o vento e as ondas. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes e logo depois os discípulos passam por um vento, por uma tempestade naquele mar, ele está nos ensinando que haverá momentos de abundância, momentos de multiplicações, mas ele também nos mostra que o vento vai chegar, que as dificuldades elas virão. Mas o que ele quer é que a gente reconheça
que a gente o reconheça em nossa vida e creia que aquele que prosperou os pães e os peixes é o mesmo que pode apaziguar a tempestade, é o mesmo que pode cessar o vento, mas é preciso que a gente tenha fé. No livro de Atos, no capítulo 4, os discípulos eles estavam sendo perseguidos e o que eles oraram foram: Senhor, que o Espírito Santo venha em nossas vidas, nos dando ousadia, nos dando coragem. Quando você faz essa oração, você entende que quando você tem o Espírito Santo em você, pode vir vento, pode vir perseguições, pode vir tempestade, o que for, que você saberá que não chegará a você. Você passará por ela, Jesus passará por ela contigo. Você não entrará em desespero. Podem te aprisionar, mas você não negará o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Podem te perseguir, mas você reconhecerá que Cristo está na sua vida. Então ore para que o Espírito Santo faça parte de você e que Ele te conceda ousadia, que Ele te conceda coragem, porque com isso você enfrentará as dificuldades de uma forma diferente, de uma forma mais corajosa. É isso que Deus quer para nós, que nós tenhamos coragem e bom ânimo, fé. Levante e ande. Receba o Espírito Santo, como a igreja primitiva reconheceu. Receba Jesus na sua vida. O mesmo milagre que Ele fez para este povo aqui, que está na Bíblia, Ele pode fazer na sua vida. Se você crer, Ele vai levar alimento para você hoje, na sua casa, e ainda vai fazer sobrar. Aquilo que para você parece ser pouco é o suficiente para Cristo multiplicar na sua vida. É o suficiente para Cristo fazer prosperar. Mas o que você tem para apresentar a Cristo? Será que Ele vai chegar para você e falar assim: não tendes fé? Não precisa. Creia que Ele pode fazer. E eu repito, o mesmo Deus que faz multiplicar pães e peixe é o mesmo Deus que faz cessar a tempestade. Se a tempestade chegou na sua vida, creia em nome de Jesus que Ele cessará, que Ele passará. Salmo 91 diz que se você clamar pelo nome de Deus, Ele ouvirá. Na angústia Ele estará contigo, Ele vai te retirar dela e te glorificará. Então clame o nome do Senhor. Clame que Ele vai te ouvir, e a angústia Ele vai passar. Você não vai passar sozinho nessa luta. A Bíblia diz que Jesus estava no barco no período que os discípulos passaram por uma tempestade. A Bíblia diz, isso quer dizer que mesmo quando você passa por tempestade, Jesus está no barco contigo. E se você clamar pelo nome dEle, Ele vai ouvir e vai cessar o vento e a onda do mar. Esta luta, esta dificuldade, Deus está contigo, Ele vai te tirar dela. Deus irá trazer abundância para a sua vida. Ele vai prosperar. Basta que você se doe para Ele. Basta crer. Creia. Tão somente creia. E a nossa fé será alimentada. E é a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. É a palavra de Deus que fortalece. É a palavra de Deus que nos dá a garantia de vencer todas as batalhas. Olha o que diz o Salmo 119, verso 98. Os seus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Quando você está ligado na palavra do Senhor, a sabedoria de Deus virá sobre a sua vida. Peça ao Senhor sabedoria, que Ele te concederá a todos de forma generosa e grandiosa. Quanto mais sabedoria você pedir para Cristo, mais Ele vai te dar. Ele vai te dar de uma forma generosa. E os mandamentos dEle te fará mais sábio do que os seus inimigos.
Quem são os seus inimigos? Não é o seu vizinho. Não. Entenda que a nossa luta não é contra a carne, sim contra a potestade. Seus inimigos não são aquela pessoa que você teve uma dificuldade, um problema no seu trabalho. Não. Seus inimigos são potestades que não querem que você siga o caminho da salvação. Esses são os seus inimigos. Mas quando você está firme na palavra de Deus, você terá mais sabedoria. Você terá mais força para enfrentar essas batalhas. Você enfrentará de uma forma racional. Receba a palavra de Deus na sua vida. Seja alimentada por ela. Seja fortalecido, porque é ela quem vai te manter de pé. É a palavra do Senhor quem vai te manter firme para enfrentar as batalhas. E saiba que mesmo nessa tempestade o Senhor está no barco. Clame para que o Espírito Santo esteja na sua vida te dando ousadia e coragem. Porque aí você vai enfrentar. Pode vir o problema que for. Pode ser o gigante que for. Mas com a força de Deus, a força do Espírito Santo em sua vida, você enfrentará essa batalha. A alegria do Senhor é a nossa força, está escrito. Quer ser forte? Alegre o Senhor. Quer ser forte? Alegre o Senhor. Se Deus está alegre contigo, meu irmão, minha irmã, logo você está forte. Se Deus está alegre contigo, logo você está forte. Deus te abençoe, receba cura, prosperidade, a mão de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo te conduza, que nós juntos, formando um povo só, iremos em direção ao céu, a nossa nova morada, onde Cristo está construindo e preparando para a gente. A gente vai viver feliz, muito feliz, para o resto das nossas vidas. Para sempre. Para sempre. Se você crê nessa mensagem, receba em sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e todos que aguardam a vinda dele. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus esteja convosco. Até o próximo vídeo e tchau.